aqui pertinho. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Irmãos, ó, você pode ter os seus melhores amigos que te traem. Você pode ter as pessoas que estão ao seu redor que te traem. Você pode ter seu pai que te trai. Você pode até ter sua mãe que te trai. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Mas Deus nunca vai te trair. Irmãos, Deus nunca vai te abandonar. Deus jamais vai trair a sua confiança. E é nesse sentido que a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem. Para que a nossa confiança esteja depositada somente em Deus. Somente nele. E só Ele, irmãos, que conhece a gente, conhece cada caminho que nós percorremos desde o início da nossa vida até nos dias atuais. Deus conhece cada ferida aberta no coração de cada um de nós. E Ele sabe como te acalmar. Ele sabe como ferir, como te trazer de volta. Ele sabe como fazer com que aquela depressão saia. Ele sabe, Ele te conhece. Mas infelizmente nem todas as pessoas querem se aproximar de Deus. As pessoas estão às vezes dentro de igrejas, dentro de lugares, e às vezes estão mais longe de Deus do que as pessoas que estão lá fora. Então nós temos que nos aproximar de Deus. Falar com Deus com intimidade. Deus, Ele quer ter intimidade com nós. Deus, Ele não quer que a gente fale com Ele como nós vamos falar com pessoas das altas autoridades. Deus quer simplicidade num relacionamento entre eu e Ele, entre você e Ele. Ele quer que você abra seu coração e fale para Ele as suas dificuldades. Ele já te conhece, mas Ele precisa que você fale. Amém? Deus é bom de todo jeito, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Vamos dar início? Vamos só fazer uma oração, irmãos, para que toda barreira, todo empecilho venha cair. Porque essa palavra de hoje é uma palavra muito importante que nós vamos trazer aqui para os nossos corações. E nós precisamos que você esteja aí do outro lado, esteja com seu coração muito receptivo. Esqueça todos os problemas dessa noite, irmãos, para que essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração chegue nos seus ouvidos com uma forma suave, uma forma doce. Porque precisa, irmãos, o que nós estamos passando no momento é um momento muito difícil, o Brasil e o mundo. Deixa eu fazer uma oração para que o Espírito Santo venha quebrar todas as barreiras e as correntes, para que essa palavra venha penetrar no seu coração, na sua alma e se alojar na sua medula, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós vamos ministrar a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Pai amado, que não sejam as minhas palavras, mas aquelas que o Senhor colocou no meu coração da minha esposa. Senhor, te pedimos para que neste momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor vá na frente, quebrando todas as barreiras. Que o Senhor vai quebrando, meu Pai, todas as correntes, para que todas as pessoas recebam essa palavra da forma da qual o Senhor colocou em nossos corações, de uma forma clara e precisa, para que, meu Pai, esse alimento venha florir nos seus corações, para que no momento certo o Senhor dê crescimento. Te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando, de estarmos aqui frente com as pessoas, Pai, frente com a Tua igreja, para ministrar essa palavra maravilhosa, esse alimento espiritual ao qual o Senhor nos colocou nos nossos corações esta noite. Muito obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir para vocês que estão aí do outro lado, que vocês venham, meus irmãos, nesta noite, a pegar as suas Bíblias, né, seus smartphones, aqueles que não têm a Bíblia. Eu gosto da Bíblia papel, né, irmãos? Mas tem pessoas que gostam de, né, mas não deixe de acompanhar, né, todos os nossos ensinamentos e os nossos cursos. Depois a minha esposa edita e coloca lá. Se você tiver qualquer dúvida onde nós lemos aqui, vá lá no vídeo editado, está no YouTube, está no Facebook, e veja lá que é Bíblia. Nós aqui não falamos nada do nosso coração. A Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia se cala, nós nos calamos. Hoje teremos aqui a participação da minha esposa, Patrícia, porque esta noite iremos falar nós iremos falar esta noite, irmãos, de algo muito importante, né? Por que que tantos
Quantos casamentos estão dando errado nos dias atuais? Irmãos, por que que tantas pessoas estão se separando nos dias atuais? O que está levando os casais a se separar? Irmãos, segundo a Terra Brasil, que é um site de notícias, cerca de 387 mil divórcios foram catalogados em 2021, uma alta de 16,8% no Brasil. É muita gente se separando. É muita gente. 387 mil pessoas se divorciaram no Brasil no ano de 2021. Irmãos, é muito preocupante. A Bíblia nos ensina que o casamento ele é único, né? Ele é único, você não pode se... A única forma que a Bíblia nos ensina que você pode se separar é se for por motivo de adultério. Se o seu cônjuge, né, ele te trair, Deus te dá livre-arbítrio para você se separar dele, né? Mas a pessoa que te traiu não pode casar novamente. Se ela casar, ela está em desobediência. Só quem pode casar é quem foi traído. Quem traiu, não. Entendeu? E quem casar com a pessoa que traiu, está cometendo adultério, segundo a palavra de Deus. Então, o casamento é algo muito importante. E não se está levando a sério esse assunto nos dias atuais. E aqui nós vamos falar sobre alguns aspectos da Bíblia, né? O porquê que está acontecendo isso, o que Deus colocou nos nossos corações para divulgar essa noite para vocês. Tá bom, meus irmãos? Por que essas coisas estão ocorrendo nos dias atuais? Por que as pessoas preferem se separar? Irmãos, casamento é dependência, né? O homem, apesar dele sair para trabalhar, ser o provedor da casa, ele precisa estar sempre na dependência da esposa. E a esposa totalmente na dependência do esposo. Porque se não há dependência, por que motivo ficar juntos? Não é verdade? Nos dias atuais, nos momentos de hoje, sexo, você não precisa casar para você ter sexo. As pessoas do mundo falam, né? Não as pessoas da igreja. Estou falando assim, no mundo aí fora. As pessoas para terem sexo não precisam casar, não é verdade? E o que ocorre? O casamento, ele precisa se tornar ele precisa haver uma dependência. Se não há dependência, o casal acaba, eu não preciso dela para nada, ela não precisa de mim para nada, então ao primeiro problema que houver entre o casamento, no nosso casamento, ele fala, para que eu preciso dela? Ela fala, para que precisa de mim? Então vamos embora, cada um pro seu lado, vida normal. E os filhos? Não é verdade? Irmãos, lá em Gênesis 2:18, a palavra de Deus fala assim, ó, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Irmãos, é muito importante. Eu não sei qual é o problema seu, nem qual é o problema da humanidade. Você não sabe, psicólogo não sabe. Ninguém sabe na realidade qual é o problema do ser humano, mas Deus assim o sabe. Mas Deus assim o sabe. Então Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, quando ele começou a fazer toda a flora, começou a fazer os animais, ele fazia o macho e a fêmea. Então Deus olhou para o homem e percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Tem muitas pessoas, irmãos, que hoje prezam por ficar sozinhos. Só que assim, quando você é novo, você tem saúde, tudo é uma maravilha, né? Você fala, não preciso de mulher para nada, eu vou viver aí um dia com uma, um dia com outra. Eu estou falando para as pessoas do mundo, né? Não as pessoas da igreja. As pessoas da igreja têm uma forte tendência a casar cedo, né? Porque as pessoas da igreja não podem ficar em fornicação no mundo. As pessoas da igreja procuram se juntar rapidamente para não se abrasar, não é? Como a palavra de Deus fala. Mas de forma geral, os homens de hoje, eles não querem simplesmente, muitos, né, não querem se casar. Acham que o casamento é uma prisão. E muitas mulheres também pensam da mesma forma. Muitas mulheres hoje, elas pensam assim, eu prefiro ficar solteira, eu vou ficar lavando cueca suja do cara. Para que eu vou ficar lavando cueca suja desse cara? Eu não vou me tornar uma Amélia de pé no chão e barriguda. Não é isso que eu quero para mim, não é isso porque minha mãe me criou. Então, existem esses problemas dentro do meio da humanidade, ao qual está tornando o casamento algo muito difícil nos dias atuais. Não é verdade? Aí mais para frente, irmãos, fala assim, Gênesis 2:24, fala assim, ó, portanto deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, quando Deus fala
Quando a Bíblia fala para que o casal se torne uma só carne, não é que eu e a minha esposa nós vamos nos tornar uma só pessoa, não. Mas a nossa essência tem que estar unida, né? Ela tem que pensar igual a mim? Não, ela tem que pensar igual a mulher. Mas eu, irmãos, tenho que deixar coisas para trás, né? Porque quando eu morava sozinho, eu fazia as coisas para mim. Quando eu vivia só, era só o meu pensamento. Hoje não. Hoje eu tenho que pensar em prol da minha esposa. E a minha esposa pensar em prol de mim. Então, muitas coisas, nós temos quase 3 décadas juntos. Muitas coisas ela deixou, abandonou por minha causa. E eu, a mesma coisa. Muitas coisas eu abandonei por causa dela. Não é verdade? Então, há necessidade, irmãos, quando você vai formar uma família, que você saia do meio da sua parentela, que você não vá morar junto com sua tia, com seu tio, e muito menos com seu pai, com a sua mãe, com seu sogro, com a sua sogra, porque vai haver uma interferência muito grande no meio do seu casamento. E você pode colocar o seu casamento de uma forma assim muito vulnerável para que as pessoas de fora dê muita sugestão, que muitas das vezes, irmãos, não é uma sugestão boa. Muitas pessoas não dão, as pessoas nunca dão um conselho para uma mulher que acabou de brigar com o marido, para ela ter paciência e voltar e se acalmar. Você brigou, você gritou com você, larga esse cara que ele não te merece. É isso que as pessoas falam. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está dando ouvido, não é verdade? A gente tomar muito cuidado o porquê que essas pessoas vêm dar muitos homens solteiros que conhecem mulheres casadas, dá conselho para a mulher largar o marido, porque tem intenção, já tem segundas intenção. E é isso vice-versa, irmãos. Então o casamento é algo muito sério. Tem um filho meu que é casado, pedi para ele, falei, filho, você sabe que o casamento é algo para o resto da vida. Você tem certeza que essa moça é a escolhida sua para você viver o resto dos seus dias junto com ela, meu filho? Tenho, pai. Chamei a moça aqui na minha casa. Você tem ciência que o casamento, mesmo você não sendo evangélica, filha, você tem ciência que o meu filho é um homem escolhido para você? Ela falou, tenho. Você sabe que vocês vão ter que viver o resto da vida juntos, não é? Então você sabe que você tem que casar e o casamento é um só para Deus. Sei. Então case-se. Irmãos, e muitas famílias estão criando seus filhos para não viver casados. Muitos casais... Isso é uma coisa ruim, né? Exatamente. Muitas pessoas elas veem hoje o casamento algo ruim. O homem solteiro ele vê o casamento como uma prisão. Existem muitos filmes nos falando, relatando que o casamento é uma prisão. O casamento é uma coisa maravilhosa, irmãos. Se eu pudesse, eu casava 2, 3 vezes com o meu amor. Se eu pudesse, eu casaria de novo. Casaria mais cedo. Eu casei bem cedo, mas eu casaria novamente. Então é isso que precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado. Eu necessito, a minha esposa, ela é administradora do lar. O trabalho dela é cuidar e administrar do lar. Ela cuida disso aqui com excelência, né? E eu sou 100% dependente dela em todos os sentidos. E ela é dependente minha, da minha pessoa, porque eu saio para trabalhar fora e ela trabalha aqui dentro. E ela é dependente de mim como eu sou dependente dela. E nós dependemos um do outro. Isso que é importante, isso que tem que haver entre o casal. Eu vejo hoje muitos casais que o homem tem o seu trabalho lá fora. A mulher tem o trabalho dela lá fora. Os filhos dos dois, quem cuida, não sei, é creche, é outra mãe. E o que ocorre? Os homens de hoje, que são perversos com mulher, são criados, é o fruto e o resultado de famílias que o homem sai para trabalhar para o lado direito e a mulher sai para o lado trabalhar para o lado esquerdo. E quem cuida dos filhos? Então, hoje, irmãos, a sociedade está colhendo o fruto da violência contra a mulher, desses homens que foram criados da forma errada, né? O filho, o homem, ele necessita do pai e da mãe, da referência da mãe e da referência do pai, da autoridade do pai e da autoridade da mãe. O amor da mãe e da autoridade. Exatamente. Ele necessita, os filhos necessitam disso para ser criado, para que eles cresçam e sejam homens valorosos, né? Mas muitos desses homens que estão aí fora aí, machucando as mulheres, matando as mulheres, batendo nas esposas, é o fruto de famílias que foram concebidas assim. O homem saía para a direita, a mulher saía para a esquerda e o filho está largado em casa.
ou ficava com a babá, ou na creche, ou com a sogra, e os pais não passaram valores para eles. Não é verdade? Aí, lá em Gênesis 3,16, né, fala sobre quando o homem e a mulher pecou. Não é verdade? Quando o homem e a mulher pecou, meu irmão e minha irmã, foi quando Deus trouxe uma sentença para a mulher e trouxe uma sentença para o homem. Aí eu gostaria que a minha esposa falasse algumas coisas, né, referente. Aí lá em 3,16 fala assim, ó, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gostaria que a minha esposa... Paz do Senhor, boa noite. Sou a Patrícia, esposa do Moisés. Eu queria iniciar lendo Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus fez o homem de uma forma diferente. E primeiro, fez de barro, soprou vida no homem. E logo depois fez a mulher, para que a mulher fosse ajudadora desse homem. Então Deus me criou por causa dele. E eu entendi isso. Este conflito que vem entre casais, onde coloca o marido e a esposa como inimigos, vem da onde? Da ideia de que Satanás, logo lá no Jardim do Éden, disse para a mulher, você pode ser como Deus. Porque quando ele disse para ela, você não vai morrer, você vai saber o bem e o mal. Ela comeu. E ela levou o seu esposo. E seu esposo não a repreendeu. Porque Adão não conhecia desse fruto. Adão sabia que aquele fruto era do mal. Ele sabia, ele também cobiçava aquele fruto. E aí ele não repreendeu a mulher e comeu. Então os dois pecaram. Daí já se diz a diferença do homem. O homem tinha que ter repreendido a mulher. A mulher tinha que ter repreendido Satanás. Tiago 4, existia o diabo e ele fugirá de vós. Então a Eva devia ter repreendido a Satanás. Mas ela não repreendeu por causa da sua insatisfação. O diabo colocou na vida da Eva que era insatisfeita a vida dela. Como eu sempre ouço, já ouvi muitas vezes que é insatisfatório eu ser do lar somente. Eu tinha que ter ido trabalhar fora e meus filhos tinham que ter ficado na mão de outras mulheres. Mas quando Deus tirou de mim o mal que Satanás vem colocando no mundo, que hoje se intitula como feminismo, né? E que tem na igreja, dentro da igreja tem o feminismo. Estou eu aqui, uma mulher, falando porque eu sofri com o feminismo, porque eu sou feminina e não sou feminista. Meu esposo é um homem da casa e ele não é machista por causa disso, porque ele me provê, porque ele me dá o sustento, porque ele me protege, porque ele cuida de mim e porque ele me ama como Cristo amou a igreja. Ele não é machista por isso. E nem eu sou burra, idiota e estou me desfazendo por ser submissa e obedecer a ele. Deus nos fez assim. A minha diferença completa a diferença dele. Nosso casamento se perdura por muito tempo, depois que Jesus entrou no nosso casamento, porque nós pensamos antes até em se separar, antes de Jesus estar no nosso casamento, porque nós pensávamos assim. Eu queria ser como ele. E eu nunca vou ser como ele. Deus me fez especial. E Deus me fez como imagem e semelhança de Deus. Só que Deus me fez de uma maneira diferente. Deus me fez com qualidades que ele não deu para meu esposo. E meu esposo tem qualidades que eu não tenho. Mas Satanás, ele vem colocar desde lá no Jardim do Éden, ele vem se aprimorando, porque o mundo muda. O mundo muda e Satanás também muda. Né? Como ele anda aqui na Terra para saber, fica rodeando na Terra para saber como vai destruir a humanidade e afetar Deus, ele fica se aprimorando. E hoje o feminismo está dentro das igrejas. A mulher hoje dentro da igreja, eu vou falar agora com uma parte da igreja, logo já vou devolver para ele. As mulheres que estão dentro da igreja, elas fazem tudo dentro da igreja. Elas lavam a igreja, elas cuidam da igreja, elas ficam na igreja o tempo todo, mas
E em casa elas não querem cuidar da filha, não sabem onde é que a filha está. Não adianta você querer ganhar alma lá fora e a sua família ser perdida. Verdade. Eu e meu esposo viemos de lá destruídos. Nós podíamos passar isso adiante? Não vamos passar. Porque nós entendemos, Deus entrou na nossa vida, que os nossos filhos vão criar novas famílias e essas famílias precisam estar pautadas no Evangelho. É verdade. E nós precisamos ensinar para eles. Minha filha sabe qual é o lugar dela. Que ela é amada, que Deus fez a ela como... Mas ela é o vaso mais fraco. E ela precisa deixar o pai dela proteger ela, depois o marido proteger ela. Hoje em dia as mulheres se sentem ofendidas dos maridos protegerem. Nós mulheres precisamos entender que o que Deus tem para nós é maravilhoso. O fardo que Cristo tem para nós é de cuidado. Nós fomos tiradas da costela, eu sou tirada daqui, ó, do lado, ó. Eu tenho que estar do lado, eu não estou nem abaixo nem acima. Eu sou o muro do meu esposo, eu não conto as fraquezas dele para ninguém. As fraquezas dele é só eu. Algumas eu sei, ou todas é Deus que sabe. Então a mulher que deixa Deus entrar dentro do seu casamento, ela é como a mulher de Provérbios, que logo ele vai falar, que ela sabe, ele fica o seu lar. Por que Deus colocou esse poder? Eva tinha esse poder já quando Deus criou Eva, tinha o poder de edificar e destruir o lar. Ela destruiu, foi lá e deu a fruta para Adão. E Adão comeu a fruta. Hoje eu entendo que não é fácil deixar Jesus entrar no casamento. Porque quando Jesus entra no casamento e a Eva quer aflorar em mim, ele, com a autoridade que Deus dá para ele me repreende. E diferente de Adão, ele diz, você está errada, mulher, você não vai fazer isso. E eu às vezes até brio, choro, vou falar com Deus, mas Deus fala, ele está certo. Coisa que Adão não fez. Isso é Jesus, o Espírito Santo entrar no casamento. Porque eu, mulher, sou emoção. E o meu esposo, que é o homem, que é o cabeça da casa, ele é a razão. Ele não vê com emoção as coisas. Não quer dizer que ele não tem sentimento. Não, ele tem sentimento. Ele sofre quando dá bronca dos meninos, quando briga com os meninos. Mas ele tem a razão em primeiro lugar. Nós, mulheres e mães, temos a emoção aflorada. Nós pensamos no sentimento primeiro. E não na consequência de nós não pensamos na consequência de uma não correção. Nosso primeiro ímpeto é passar a mão, pegar no colo e trazer para o colo. Quando Jesus entra no coração, no casamento, tudo se restaura, porque eu entendo que meu esposo está cumprindo o dever de cuidar de mim, até quando me repreender. E ele me repreende com amor. Não é com chicote, ele me repreende com amor e eu aceito. Porque Jesus está no lugar. Né? Então, essa diferença que vem desde o início, essa guerra do sexo, né? Essa revolução entre o homem e a mulher. São dois inimigos morando dentro de casa e os filhos ficam no meio dessa briga. Né? Muitos casais, o marido trabalha em 2, 3 empregos, a mulher também, os filhos são criados por terceiros, né? E não se sabe o que acontece, com quem esses filhos estão sendo influenciados, pessoas da igreja também. Não se sabe com quem esses filhos estão sendo influenciados. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que eu sou importante dentro do meu lar. Não busquei mais querer ir trabalhar fora, que era um martírio para o meu esposo. Cada mês eu inventava ser uma coisa. Acho que todas as profissões que eu deveria ter inventado quando era criança, eu inventei quando fui casar com ele. Então, ele teve muita paciência, nunca me falou, você não vai trabalhar. Não, ele até me apoiava. Falava para ele, vou trabalhar não sei o quê. Ele ia, me ajudava, me auxiliava, mas eu não ficava bem, porque meus filhos estavam em casa precisando de mim. O meu coração estava aqui. Mas a sociedade me colocava dentro do meu coração que eu tinha que trabalhar fora para ser feliz. E é mentira. Se você quiser trabalhar fora, você pode trabalhar fora. Mas se seu coração está em você cuidar da sua casa e seu marido está de acordo, você é importante dentro do seu lar. A mulher de Provérbios era assim. A mulher de Provérbios, a mulher do Antigo Testamento,
ela que avaliava uma herdade para o marido comprar. Se ela falasse que aquela herdade não era boa, o marido não comprava. Explica que é herdade. As terras. Naquela época, não existia esse negócio de ter muito dinheiro em banco. Eles compravam terras. Então quem tinha mais terras era quem tinha mais dinheiro. E a mulher que escolhia a terra que o marido ia comprar. O marido estava interessado numa terra, ele falava, mulher, vai lá naquela terra de navinha de tal pessoa que eu estou interessada. Ela ia lá, ela via se dava lucro, se era boa para cuidar, se não era de descida, se não era de barranco. Se ela aprovasse a compra, o marido comprava. Essa mulher, ela trabalhava dentro de casa e ela tinha suas servas, porque ela tinha muitos afazeres, e ela que falava, você vai fazer tal coisa, você vai fazer... Ela governava o seu lar. E essa mulher era muito importante. No meio disso tudo, do tempo, Satanás, ele vem fazer o quê? Distorcer tudo isso. Que a cultura judaico-cristã, ela é o quê? Machista. Que Deus é machista. Porque se você está dizendo que o que está escrito na Bíblia é machista, você está dizendo que Deus é machista. E aí você, mulher, não abre o seu coração para que a palavra está dizendo... Você é importante aonde quer que você esteja. Desde que você deixe Deus conduzir a sua vida e seu casamento. Hoje em dia temos mulheres cristãs que estão na política e está diante da direção de Deus, porque ela só toma atitude de acordo, orando, jejuando com o seu esposo. Eu poderia trabalhar fora? Sim. Não é problema trabalhar. Nós estamos falando aqui de trabalhar fora, não. Estamos falando de parceria. Eu sou submissa ao meu esposo, sim. Eu não faço nada sem consultar ele, porque senão eu não teria casado. Teria ficado solteira. Se eu vou tomar todas as decisões sem perguntar, Fê, o que você acha de fazer isso? Esperando já que ele pode me dizer um não, que ele pode não concordar. Porque nós somos duas pessoas que se tornaram uma carne. Eu tenho que aceitar ou não também. Como eu também, às vezes, já falei não em algumas situações e ele aceitou. Né? Então, devolvendo para ele, essa briga, muitas das vezes, parte de nós. Por causa da insatisfação. Porque às vezes a gente fica em casa e não preenche o coração de Cristo, aí Satanás rodeia. Satanás rodeia na nossa mente e ele mostra para nós só o que a gente não tem. A gente tem N coisas. A gente tem um marido que a gente pediu a Deus. Temos um marido que a gente escolheu. Porque pai, mãe e irmãos a gente não escolhe. Mas o marido é a gente que escolhe. Mas não tá bom. Aí a gente quer uma casa. O marido consegue com muito custo comprar uma casa. Não tá bom porque a casa ou ela é muito grande ou ela é muito pequena. Nós somos seres totalmente insatisfeitos. E aí aonde começa a briga? Esse ser insatisfeito... Ele quer convencer o marido a fazer algo que não é fazer. Se o marido aceita, como Adão aceitou, ótimo, para ela tá ótimo. Mas para o casamento não. Então, devolvendo para o meu esposo, nós não somos inimigos, somos parceiros. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Irmãos, tá aí, ela falou que da correção. Irmãos, quantas vezes eu vou fazer alguma coisa, eu chego para minha esposa e falo, o que você acha, meu bem? Aí ela fala, filho, isso não. Bom, beleza. Se eu quisesse tomar todas as atitudes, as minhas decisões sozinha, eu teria casado. Como ela também, se ela quisesse também tomar todas as atitudes dela sozinha, sem ter ninguém interferindo, que ficar solteira. Então nós entendemos dessa forma. Porque é assim que Deus colocou no nosso coração. Então, irmãos, é assim, ó. A mulher, quando o homem e a mulher pecou, Deus sentenciou a mulher a algo e sentenciou o homem a algo, né? A mulher, Deus fala assim, ó, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor dará filhos, né? E o teu desejo darei para o teu marido e ele te dominará. Aí lá na frente fala assim, ó, em Gênesis 3, 17, 19, fala assim, ó, Deus sentencia o homem, Deus fala assim, ó, e Adão, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua terra, e espinhos e caldos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que você se torne para a terra,
porque dela fosse tomado, e portanto és pó, e ao pó você voltará. Irmãos, Deus sentenciou o homem a trabalhar. O trabalho, irmãos, não é algo bom. O trabalho é uma sentença que Deus sentenciou o homem e sentenciou a mulher pelo pecado dos dois. Então, hoje nós vemos as feministas falando para a mulher que ela tem que trabalhar, que ela precisa ir trabalhar lá fora. Além do que a gente trabalha já, né? Além do que a mulher trabalha lá fora. Hoje eu estava falando com a minha esposa, ela trabalha, por exemplo, se a minha esposa trabalhasse fora, ela tinha que chegar aqui e ter uma nova jornada de trabalho, cuidar da casa, porque o homem não vai querer fazer nada em casa, irmãos. São pouquíssimos os homens que vão trabalhar, que chegam e vão querer repartir com a mulher os deveres da casa, lavar roupa, essas coisas, e cuidar dos filhos, não vai querer. Irmãos, nós hoje estamos passando por uma revolução. Essa revolução se chama feminismo. E esse feminismo, irmãos, existem muitas coisas ocultas por trás disso daí. Muitas mulheres que se dizem ser feministas, elas nem sequer elas vão atrás para saber quem são as mulheres que protagonizam o feminismo, que deram início ao feminismo. Irmãos, não tem como a gente falar do feminismo se não falar o nome dessas mulheres. Simone de Beauvoir, Angela Davis, Virginia Woolf, Ursula K. Le Guin, Margaret Atwood, Beth Friedan, Elizabeth Stanton. Essas mulheres, irmãos, elas foram as mulheres que encabeçaram, né? Algumas, né? Que encabeçaram o feminismo. Ainda tem muitas outras mais. Mulheres que escreveram livros, que essa Simone de Beauvoir aqui, ela pegava adolescentes e tinha sexo com essas meninas, liciava as meninas no sexo, né? Muitas dessas meninas que ela liciou se mataram depois, né? E essas mulheres, o que elas querem? A batalha delas é a batalha do sexo, não é uma batalha igualitária contra o homem. Isso elas não contam nos livros. Né? Isso elas jamais vão falar. Tá. Mas o que ocorre hoje, irmãos? Esse feminismo, ele está tornando o casal inimigo dentro dos seus lares, né? Porque se a mulher hoje ela falar assim, não que ela quer ficar com uma amiga, que ela quer ficar em casa, a amiga fala assim, você é a Amélia. E as próprias feministas, elas não gostam das mulheres, elas gostam das mulheres que são feministas. As mulheres que não são feministas, elas desprezam da mesma forma que elas desprezam os homens, né? E existe até um ditado entre essas mulheres que a mulher precisa do homem dentro do feminismo da mesma forma que o peixe precisa de uma bicicleta. Isso é coisa de se falar de um homem. Nós homens desejamos e queremos as mulheres do nosso lado. Nós amamos as mulheres, né? Alguns homens são machistas? Sim, mas isso é a minoria. A maioria dos homens querem as mulheres para constituir família, para ter um romance, para casar, para ter uma vida a dois. Agora, o feminismo, ela traz para a mulher o homem como um malfeitor, como todo homem fosse um machista. Não é. E o que nós vemos hoje? Esse feminismo, ele está em todos os lugares. Ele está nas profissões, ele está dentro das escolas, ele está dentro da igreja, está nos lares. E, infelizmente, o diabo está por trás, encabeçando esse feminismo. A mulher feminista, ela acha que ela não tem que ter filho. E se ela tiver filho, ela quer que o homem cuide do filho, porque são os direitos iguais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Esses copos aqui, ó, são igualitários. Eles são iguais, esses copos. Agora, eu não sou igual a minha esposa. Não tem como você falar assim, nós temos que ser iguais. Esses copos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Exatamente. Então é assim, como que nós queremos colocar de uma forma igualitária eu e minha esposa? Minha esposa é uma mulher geneticamente diferente de mim. Ela tem as coisas que ela é muito capaz de fazer, que faz com excelência, coisas que eu jamais vou fazer. E tem coisas que eu vou fazer com excelência, que ela jamais vai fazer. Então não tem como você colocar o homem e a mulher de forma igualitária. Geneticamente nós somos diferentes. Muitos homens que se tornaram mulheres através de cirurgias, mudaram seus nomes nas suas certidões, hoje tentam praticar esportes femininos e ganham as corridas, ganham as natação. E as mulheres que falavam, que protegiam essas teses, hoje estão entrando na justiça porque não querem competir com esses homens que hoje são mulheres. Então, vejam a que ponto que nós estamos chegando, irmãos. Um homem, ele pode cortar fora seu instrumento, ele pode se tornar uma mulher maravilhosa por fora, mas por dentro ele continua sendo um homem. Uma mulher
mulher, ela pode arrancar todos os seus atributos, ela pode começar a tomar hormônio masculino, pode parecer com um homem, mas todo mês ela vai menstruar. Ela é uma mulher por dentro. Porque Deus as fez assim, porque Deus fez nós, o homem assim. Irmãos, a mulher, a feminista, ela tem nas mãos o dom de formar um outro ser dentro dela. E isso foi um dos maiores dons que Deus deu para a mulher. E elas estão desprezando isso. Não, eu não quero ter isso não. Eu vi uma mulher falando para outra mulher feminista. Ela falou assim, olha, por que nós, né, temos que ter os filhos e cuidar? Por que nós não temos os filhos e nós trabalhamos e o marido fica em casa cuidando dos filhos? Eu falo, puxa, mas o marido tem que sair do serviço para cuidar do filho e você não tem que cuidar do filho também? Então vai ficar os dois cuidando dos filhos e quem que vai trabalhar? Então você vê a mente dessas pessoas, como são, o feminismo está se tornando algo intragável dentro dos casais, no meio dos casais. Isso até com uma desculpa para que a mulher tenha uma vida libertina igual os outros homens. Igual os homens. Os homens podem ter várias mulheres e vai ser chamado de garanhão. Aí a mulher, ela quer ter vários parceiros. Ela pode ter vários parceiros. Só que nós, mulheres, temos uma consequência biológica. Nós vamos engravidar. E se engravidar, tem a consequência. Não posso querer que um cara que eu tive um relacionamento com ele num carnaval, entendeu? Que ele queira assumir o filho comigo. Se eu tive essa atitude libertina, sabendo que eu tenho uma consequência biológica. Verdade. Entendeu? Nós temos a consequência biológica. Deus nos fez assim. A consequência do homem é o quê? Se ele não casar, ele tem que pagar a pensão, ele vai ter que registrar, né? Senão ele pode ter um DNA, se ele não quiser fazer. Tem toda essa consequência, que seria racional. A mulher já tem a consequência biológica. Verdade. Se ela não quer passar por isso, ela tem que saber escolher os seus parceiros, ou então ter uma proteção, que hoje em dia nós temos várias. Mas ela não pode dizer que é culpa do homem ela não poder ser libertina. Ela pode ser libertina. Tudo hoje é culpa do homem. Tudo hoje é culpa do homem. O homem é culpado porque a mulher não pode ser libertina. Filha, você pode ser libertina, mas as consequências são suas. Se você escolher um cafajeste para casar e te bater todo dia, a culpa de quem? De todos os outros homens? Eu sou uma das poucas que falam para as minhas amigas. Eu tenho uma amiga, eu não vou citar o nome, mas ela fala, amiga, você é a única amiga casada que fala pra mim que casamento é bom e que me aconselha a casar. Porque todas as outras, até as de dentro da igreja, principalmente, fala, fica solteira. Casamento é um martírio pra mulher. É isso que Satanás vai dizer. Outra coisa, vindo atrás, que ele estava falando sobre o feminismo, coloca na cabeça que a mulher tem que ir trabalhar fora. Nós já trabalhamos dentro de casa, um bocado. Até quando está todo mundo de férias, eu estou trabalhando. Verdade. Se eu vou passear de férias, eu estou trabalhando. É o instinto de mãe, de cuidar, que já vem dentro da gente. Tem só uma porcentagem que não é assim, mas a maioria vai chegar em casa, vai trabalhar, vai lavar a louça, vai lavar roupa. Essas mesmas mulheres feministas não estão criando os maridos para ser um feminista e chegar em casa e lavar a louça. Ele continua, essas mulheres são machistas. Elas são feministas e machistas, na realidade elas não sabem o que são, porque ninguém sabe realmente o que é esse movimento, né? Não estuda, fala que é, mas não estuda, mas elas não criam seus filhos para... Eu sou feminista, meu filho, quando você chegar em casa, se sua esposa já trabalhando, você vai lavar a louça, não. Ela fala, sua esposa que se vire. Eu não criei filho meu para ficar lavando louça para outra mulher, ela mesmo contra outra mulher. Exatamente, Vocês veem como que é o feminismo, irmãos. O feminismo, ele está tão assim, terrível, impregnado na mente das mulheres. Isso está se tornando algo tão terrível que os casais que estão, as pessoas que estão casando, em menos de um ano estão se separando. Porque a mulher, ela cria o filho, a mulher. Muitas mulheres hoje nós vemos na televisão, filhos, homens que casam com mulheres que batem nas suas esposas, que matam as suas esposas e que têm as suas esposas como propriedade. Esses homens, eles foram educados por um homem e por uma mulher. Mas eles foram educados por uma mulher. Por que essa mulher não educou o seu filho? Como eu falo para meus filhos aqui, que a faculdade da vida é a nossa casa. Se você trata a sua irmã mal, amanhã você vai tratar a sua esposa mal. Se você trata a sua mãe mal, amanhã você vai querer tratar a sua esposa mal. E eu não admito meus filhos levantar a voz para minha esposa e nem querer levantar um braço para bater na sua irmã.
Porque se eu permito ele bater na sua irmã, na minha filha, amanhã ele está batendo na mulher dele. Nem o contrário, a filha. E nem a minha filha também batendo no meu filho. Ter harmonia, porque a faculdade da vida é dentro do nosso lar. Então eu sempre falo, meus irmãos, tudo começa dentro da família. Todos esses problemas que o mundo hoje está passando é porque são fruto de famílias desfeitas, fruto de famílias que pensam dessa forma. O casal, hoje muitos casais se vê como inimigos dentro de casa. Entendeu? Eu tenho uma amiga minha que o marido dela, quando ele trabalhava e ela trabalhava, ela comprava uma sandália para a filha e falava para o esposo, olha, eu comprei uma sandália para nossa filha. Aí ele falava, quanto que foi? Ela falava, foi R$10, tô 5. Isso não existe, irmãos. Isso é uma coisa, irmãos, as mulheres feministas, elas buscam igualdade. Por que elas não vão para a guerra, as feministas? Por que elas não vão lá se alistam no exército e vai para a guerra, lutar para morrer? Irmãos, quem vai lutar para morrer é os homens. Os homens que têm as piores profissões do mundo. Os homens vivem muito menos que as mulheres. Os homens têm as profissões mais terríveis que as mulheres não querem. Né? Serviço de pedreiro, serviço de catador de papelão, serviço de catador de reciclagem, lixeiro, pedreiro, mecânico, não é? A mulher pode fazer isso? A mulher pode, mas ela não precisa. Não precisa. Irmãos, quando a Bíblia fala que a mulher tem que se sujeitar ao homem, é esse sentido. A mulher permitir que o esposo cuide dela. A Bíblia não fala para a mulher se sujeitar ao seu esposo, para ela ser o tapete, o capacho, para quando o cara chegar em casa, limpar o pé dela e entrar. Não é isso. As pessoas deturpam o Evangelho, deturpam a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, irmãos, lá em Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. A edificação, o poder de edificação da casa está na mão da mulher. E a mulher que tem esse dever de edificar a sua casa com jeitinho, chegar no seu esposo com jeitinho, conversar, conseguir tudo que ela quer de uma forma, né? Com jeitinho, a mulher sabe o jeito de conseguir as coisas com o marido. Lá em 1 Pedro 3:1 fala assim, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganho sem palavras. A mulher cristã, mesmo sem palavra, ela consegue passar tudo que ela quer para o marido. A minha esposa, quantas e quantas vezes em silêncio me mostrou tanta coisa, irmãos. Você fica com aquele ponto de interrogação. Por que a minha esposa, ao invés de falar, se calou? Então nós temos que ter essa sabedoria. Essa sabedoria não é nossa, vem do Evangelho, vem de Deus. Nós trouxemos Jesus Cristo para dentro do nosso casamento. Talvez se hoje nós não tivéssemos Jesus dentro do nosso casamento, nós não estaríamos também casados. Mas Jesus entrou no nosso casamento e nós permitimos a mudança de Deus em nossas vidas. E é por esse motivo que ela aceita ser cuidada por mim. Ela, quando a palavra fala, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Não é ser submissa ao ponto de você... Irmãos, existe um machismo, existe você ser sujeita. Você se sujeitar ao homem te proteger. Irmãos, o homem ele é protetor. O homem ele é protetor, ele é provedor. E qual que é o outro? O homem é protetor, ele é provedor e o outro é procriador. Então, irmãos, as mulheres elas têm que permitir que o homem sejam homens. Muitas mulheres transformam os seus maridos em faixas de Hollywood. E quando necessitam que os seus maridos protejam elas, eles não sabem como proteger, eles não sabem fazer. Há muitas mães criam seus filhos para ser faixas de Hollywood. Aí quando o filho casa, que tem uma necessidade, ele não sabe se virar, porque foi criado dessa maneira. Então nós temos que criar os nossos filhos para ser uma geração futura melhor. Tudo está dentro dos lares. Toda a mudança que o nosso país precisa está dentro da nossa casa. Não adianta, muitas pessoas da igreja procuram conquistar as pessoas que estão de fora da igreja. Procuram levar o evangelho para as pessoas que estão de fora, mas os seus lares estão destruídos. Não luta pela sua família. Não luta pela sua casa, não luta pela sua família. Primeiro, irmãos, a primeira pessoa que tem que ver a mudança na sua vida, na transformação de Jesus na sua vida, são seus filhos, são a sua família. Se eles não conseguem enxergar essa mudança na sua vida, como é que você vai mostrar para as pessoas lá fora? Irmãos, há necessidade de uma mudança. Irmãos, lá em 1 Pedro 3,7 fala assim, igualmente vós maridos, coabitai com elas, com quem? Com as suas esposas,
com entendimento, dando honra à mulher, dando honra à sua esposa, como vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Irmãos, o cristão que não cuida da sua esposa, se ele vai orar, Deus não recebe nem a oração dele. Olha o que a palavra de Deus fala. O homem de Deus que não cuida da sua família, se ele joelha para orar, irmãos, Deus não está nem ouvindo as orações dele. Está aqui, ó, em 1 Pedro 3, 7. Lá em Efésios 5, 28 fala assim, ó: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Irmãos, como que se eu amo ela, se eu tenho que amar ela como a mim mesmo, como que eu vou bater na minha mulher? Se eu tenho que amar ela como a mim mesmo, como é que eu vou maltratar a minha esposa? Se eu tenho que amar ela como a mim mesmo, eu vou querer fazer tudo para ela. Porque eu fazendo para ela, eu estou fazendo para mim. Será que as pessoas não conseguem compreender que quando você é casado, você não tem mais que viver para você? Quando você é casado, você não tem mais que tentar ser feliz. Você tem que tentar mostrar para ela o caminho da felicidade. Você tem que tentar mostrar para ela ser feliz, tentar fazer ela ser feliz. Porque uma vez que você faz ela ser feliz, automaticamente ela sendo feliz, ela vai te retribuir a felicidade. Você vai ser feliz. Um casamento não pode ser egoísta. Eu não posso pensar em mim. Tem que pensar na minha mulher, nos meus filhos. E a minha esposa, a mesma coisa. Quando a mulher pensa em si, né? Ela não pensa no casamento, ela não está pensando numa só carne. Ela pensa nela, nos filhos, mas não pensa no marido. Pensa no pai, nos filhos, nos parentes, mas não pensa nos irmãos, mas não pensa no marido. Então, casamento, irmãos, muitos casais hoje se tornam inimigos por causa do diabo que coloca no coração de muitas mulheres que tem que ser igual ao marido. Você é igual a ele, e a mulher não é igual ao marido. A mulher não é igual ao homem. O homem é diferente da mulher. O corpo do homem foi projetado para uma determinada coisa. O corpo da mulher foi projetado para outra coisa. Não existe comparação entre o homem e a mulher. E uma vez que não existe essa comparação, não tem igualitária. Não existe forma igualitária entre o homem e a mulher. Existe o respeito mútuo. Eu respeitar ela como mulher e ela respeitar eu como homem. Ela respeitando eu como homem, eu respeitando ela como mulher, nós vamos viver juntos. Por que não? Nós não podemos viver juntos tendo as nossas diferenças. Ela como mulher, eu como homem. Eu tenho dentro de mim sentimentos que ela não tem. Ela tem sentimentos dentro dela que eu não tenho. Quero complementar aqui. Ela vai complementar. Efésios 5:33. Acho que depois talvez eu não volte mais a falar, né? Não vou me odiar. Mas é o que a Bíblia diz. Assim também vós, cada um, Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Deus está dizendo para o homem amar a mulher. Mas tu está falando para a mulher amar o homem. É lógico que a mulher ama. Mas a mulher, mesmo a mulher que ama hoje, ela tem muita dificuldade de mostrar o respeito por seu marido. A mulher de hoje não respeita o marido. E é essa mulher que está criando os filhos que batem em outras mulheres. Porque essa mulher não deixa o marido corrigir o filho quando ele está errado. Então, é isso que Deus está querendo dizer. Lá quando Deus colocou o castigo no homem, falou: você vai trabalhar com o seu suor. Mulher, o seu desejo será para o seu marido. Esse é o castigo. Esse é o nosso castigo. Então Deus, depois lá adiante, Paulo entendeu esse recado e está dizendo: homem, ama as suas mulheres como a si mesmo. Mulher, reverencie seu marido. Porque o homem, ele não precisa que eu fique falando ele: meu marido, eu te amo todo tempo. Ele nem vai gostar muito, mas ele precisa que eu respeite ele. Se eu mostrar respeito a ele, que eu respeito a dor dele, que eu respeito os problemas dele, ele vai me amar. E eu preciso que ele me ame para poder respeitar. Algo assim, ó. Mas as mulheres, elas têm dificuldade por causa do feminismo que foi implantado desde criancinha lá na creche, que já vem
da creche vem falando pra gente que a gente não pode se submeter a nada, entendeu? A gente tem que ser livre e a gente pode ser como o Satanás falou lá pra Eva, lá no Jardim do Éden, você vai ser como Deus, entendeu? Então nós queremos ultrapassar isso e a gente não quer. A gente respeita o chefe, a gente respeita todo mundo lá na rua, mas o nosso marido a gente não respeita. A gente não quer reverenciar o marido. E é isso que vai fazer com que ele nos ame e nos cuide. Eu conheço várias pessoas, vivi com várias pessoas que podavam o marido, brigavam com o marido, xingavam o marido, tratavam o marido que nem lixo na frente dos outros. Quando elas eram ofendidas por outras pessoas, elas chegam, o meu marido não me defende. Não vai defender, porque você podou a masculinidade dele. Você não deixa ele ser homem. Ele não vai ser homem só quando você ligar uma chavinha para ele ser homem. Verdade. Né? E nós mulheres temos que entender isso. Eu sei até onde ir, entendeu? Meu esposo nunca levantou um dedo para mim, mas eu nunca provoquei ele. E quando comecei a provocar, o que ele fazia? Ele saía, ia dar umas voltas, voltava mais calmo. O nosso casamento é perfeito? Não, a gente briga. Só que quando o Adão está querendo entrar nele, o Espírito Santo fala para mim, cala a boca. Quando a Eva está querendo entrar em mim, ele, da autoridade que Deus deu para ele, fala o que Adão deveria ter falado para Eva. Mulher, não faça isso. Não faça isso porque Deus não quer que a gente faça isso. Então esse é o casamento quando Jesus está no meio. Quando um dos dois não está bem, o Espírito Santo vem e restaura. Né? Então quem está falando, nós estamos lendo a Bíblia. E tudo isso nós aprendemos com o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento através da Bíblia. Irmãos, nós vivemos numa sociedade de que existem muitas dificuldades. A nossa sociedade, o Brasil, está engateando ainda em vista de alguns países do primeiro mundo. Existem países aí que o homem já pensa muito diferente do que o homem brasileiro pensa. Na igreja, eu cansei de ver homens que trabalhavam, as suas esposas viviam em casa, trabalhavam em casa, e eles não, supriam as necessidades da sua esposa. Porque a mulher, ela não precisa só de comida, a mulher não precisa só da sua geladeira cheia, despensa cheia. A mulher ela precisa de dinheiro para ela se cuidar. A mulher ela precisa de dinheiro para se cuidar. E quando a mulher percebe que ela estando em casa, cuidando da casa, trabalhando muito mais do que o marido lá fora, trabalhando muito mais em turnos que o turno da minha esposa aqui é sábado, de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, todos os dias ela está trabalhando. Eu não, eu tiro férias e fico em casa 30 dias. Então, nós homens temos que entender que as mulheres que estão em casa, que são do lar, elas têm as suas necessidades. A mulher quer andar bonita, a mulher quer fazer o cabelo, a mulher quer andar, né, bem vestida, a mulher quer fazer a unha, a mulher tem as suas necessidades, irmãos. Então nós que somos os provedores, nós não temos que prover para a esposa somente arroz e feijão. Nós temos que prover para a esposa todas as suas necessidades. Então a minha esposa, ela também recebe uma porção do que eu vou buscar lá fora, né, do meu salário, ela recebe uma porção para ela poder se cuidar. E é isso que muitos homens não fazem. Quando a gente faz isso, a gente valoriza o que ela faz dentro de casa. E o diabo não tem brecha, ela não consegue achar brecha na minha esposa para falar para ela assim, ó, você é uma Amélia, tudo que você faz não tem valor, porque você está em casa cuidando, lavando, passando roupa, cuidando do seu marido, e ele que pega o dinheiro, ele que tem valor. Entendeu? E se você vai trabalhar fora, você vai ter o mesmo valor que ele. Aí o diabo coloca no coração da mulher que ela tem que ser igual ao homem. Ela tem que ir lá fora buscar dinheiro. E aí a mulher fala, com o pretexto de falar, ó esposo, eu preciso te ajudar, porque as contas estão difíceis, eu preciso te ajudar. Tem mulher que vê que o salário do marido é o suficiente, ela gasta o dinheiro todinho para o marido ficar no vermelho para falar, agora eu preciso trabalhar. Se você me deixar trabalhar, então ela sai para trabalhar. Só que isso vai trazer para essa mulher um fardo que não é para ela. Esse fardo foi para o homem. Deus imputou para o homem o castigo de trabalhar e para a mulher outro castigo. A mulher moderna, a mulher feminista, ela entende que trabalho é igualdade. E na realidade ela está querendo pegar o fardo que Deus lançou no homem, a sentença que Deus deu para o homem, a mulher, sem sabedoria, quer pegar para ela. Porque desde quando? Que Deus deu para nós, a gente quer já deu a sentença para ela. Aí ela vai pegar um pouco a minha sentença e vai carregar. Então, irmãos, você vê a diferença?
O casal hoje vivem em disputa dentro de casa. Em disputa, a mulher chega e fala para ele: por que você não lavou a louça? Eu também trabalho fora. Irmãos, existe algo nesse feminismo do diabólico. A mulher querendo ser igual ao homem. Irmãos, a mulher, para ter o espaço dela, ela não precisa ser igual ao homem. Ela nunca vai ser igual ao homem, ela é mulher. Geneticamente ela é diferente. Ela tem as suas necessidades e o homem tem as dele. Eu nunca vi uma mulher chegar em casa e falar pro marido assim: ó, esposo, eu vou lá jogar um futebol com meus amigos. Não vai, a mulher tem as necessidades dela e eu tenho as minhas. Não tem como a gente ser igual. É isso que nós precisamos entender. Eu amo a minha esposa pelo que ela é e ela me ama pelo que eu sou. E nós somos parceiros. Nós somos. Eu respeito os passos dela, eu respeito ela, ela me respeita. E nós vivemos juntos há quase 3 décadas, criando os nossos filhos. E isso que é importante. Entendeu? Cabe aqui na nossa casa e cabe no seu lar também. Por isso que eu falo: traga Jesus para dentro do seu casamento. Obedeça às Escrituras no que se diz respeito a você, mulher. Obedeça às Escrituras no que diz a você, homem de Deus. Cuide da sua esposa. Valorize a sua esposa. Mulher, valorize o seu esposo. Não é verdade? Para que o seu casamento cada dia cresça em amor, em comunhão. Nós precisamos ser parceiro em tudo. Eu pego o martelo, vou bater um prego, quando eu vejo a minha esposa está com o prego, eu vou bater o prego na parede. É isso que é um casamento, é uma só carne. Eu chego do trabalho chateado com alguma coisa, quando eu bato no portão, ela já sabe, ela percebe. E ela já vem com um jeitinho, perguntar para mim o que está acontecendo. E se eu não estou bem, ela não está bem. E quando ela também não está bem, eu também fico mal. E é isso que é ser uma só carne. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos trazer isso para dentro dos nossos casamentos. Trazer Jesus para dentro do casamento da gente. Porque Jesus, Ele sabe o que é bom para ela. Ele compreende ela. Ele sabe o que é bom para mim. Ele me compreende. Nós nunca vamos ser iguais. Mas nós podemos ser desiguais e sermos valorizados um pelo outro. Ela, mesmo sendo mulher, pode me valorizar. E eu, sendo homem, eu posso valorizar ela. Mas essas mulheres feministas, elas querem impor uma guerra do sexo. Elas querem colocar na mente das mulheres que elas têm que ser soberanas, que elas precisam estar à frente dos homens. O homem não busca ser maior que a mulher, porque o homem já sabe o seu lugar. O homem já sabe o seu lugar. O homem não precisa mostrar para a mulher que ele é maior. Irmãos, pega uma mulher e pega um homem, põe dentro de uma sala, e você vai ver o que vai acontecer. O homem sabe qual é o seu lugar, a mulher sabe qual é o lugar dela. Geneticamente, você pega uma criança, um menino e uma menina, você põe numa ilha, você volta daqui a 100 anos, você vai ver que ela tem uma grande nação, porque isso já está na genética do homem, já está na genética da mulher. O que o diabo faz é desconstruir o que Deus colocou no coração do homem, desde a formação de Adão, e que ele colocou no coração de Eva, desde a formação da Eva. Essa política maldita que está entrando no coração das mulheres, que elas têm que ser soberanas, que elas precisam estar um passo acima do homem. Isso não é de Deus, meu irmão. E essa noite nós vamos aqui orar por você. Nós queremos orar pelo seu casamento, para que você peça ajuda, em nome de Jesus. Peça ajuda, faça uma terapia. Se você não gosta de crente, se você não gosta de igreja, peça uma terapia com alguém. Vá no encontro de casais. Não importa a religião, nós não pregamos religião aqui, meu irmão. Nós pregamos aqui o Evangelho, nós pregamos a palavra de Deus. E nós estamos aqui dando um exemplo para vocês, que o nosso casamento, mesmo destruído, hoje nós estamos curados. Porque Jesus entrou no nosso lar, Jesus entrou no meio do meu casamento, e hoje meu casamento é perfeito, meu casamento é maravilhoso. Por quê? Apesar das nossas dificuldades, apesar das dificuldades que nós temos, eu entendo que a minha esposa, mesmo com as dificuldades dela, e ela sabendo, mesmo compreendendo as minhas dificuldades, nós conseguimos nos amar dessa forma, porque ela sabe o posicionamento dela e eu sei o meu, porque Jesus assim o colocou para nós. E eu tenho certeza, irmãos, que se você trazer Jesus para dentro do seu casamento, eu tenho certeza que essa fórmula irá dar certo. Amém. Nós vivemos numa sociedade
hipócrita. Nós vivemos numa sociedade machista. Nós vivemos numa sociedade feminista. Mas se você tratar o seu casamento com Jesus Cristo como seu único Senhor, em obediência ao Evangelho, cada um fazer aquilo que o Senhor colocou de propósito no coração do homem, no coração da mulher, eu tenho certeza que o seu casamento vai dar um upper. O seu casamento ele vai ser renovado em nome de Jesus. E você vai viver o resto dos seus dias com essa mulher. Porque você escolheu ela e ela te escolheu. Mas infelizmente, até dentro dos casais evangélicos cristãos, nós vemos dificuldades do homem aceitar determinadas coisas e a mulher aceitar determinadas coisas. Porque não querem se dobrar para o Evangelho. Quando a Bíblia fala, vem como está, mas a Bíblia fala que você não pode permanecer como você está. Você tem que permitir a mudança de Deus na sua vida. E essa mudança em todos os sentidos. É na sua vida no trabalho, é na sua vida com seus filhos, é na sua vida com a sua esposa. Então, nós temos que permitir a mudança na vida da gente. E eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Nós já passamos demais essa noite. Mas os irmãos aí compreendem, em nome de Jesus. Nós precisamos terminar, irmãos. Mas nós queremos orar pelo seu casamento. Nós queremos orar. Nós vamos orar pelo seu casamento. Pedir para Deus, para que Deus entre no meio do seu casamento e te fortaleça, e quebre todas as barreiras. E tire todas essas coisas terríveis que estão acontecendo no meio do seu casamento. Eu tenho certeza que o seu casamento vai florir, vai começar a dar fruto, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor vá, Senhor, através dessa live, desses ensinamentos, Pai, que o Senhor colocou nos nossos corações. Leve, Senhor, os casais, Senhor, esta noite. Abençoe seus casamentos, ó Pai amado. Arranque todas as indiferenças, Senhor, entre esses casais. Senhor, quebre todos os paradigmas, Pai. Arranca, Senhor, as indiferenças, ó Pai amado. Arranca o machismo, arranca o feminismo, Pai, no meio desses casais, em nome de Jesus. Semeia o amor, semeia a comunhão, semeia a paciência, Senhor, no meio desses casais, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar a coisa apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Espero que tenha sido uma bênção para você esta noite. Desculpe a demora. Hoje no texto foi um texto muito assim, de muita importância, de suma importância. E nós precisamos de um tempinho para mais aí. Mas eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida em nome de Jesus.